Vamos falar da ferrovia, a gente já antecipou esse assunto por aqui, mas ele é muito importante para a gente retomar, porque tem dois projetos importantíssimos aí tramitando, ou que pelo menos que o governador Jorginho Melo está dando uma atenção, que é a ferrovia do Frango ali, que liga o oeste de Santa Catarina aos portos aqui de Santa Catarina, no litoral, e também a Ferrosul, que interligaria os três estados, quatro estados, né, que são mais fortes aí na questão do agronegócio, inclusive com informações aí da quantidade de cargas que são trazidas, enfim, o custo elevadíssimo que hoje esse modal rodoviário traz para o agronegócio. Essa é uma pauta que já tem sido falada com muita frequência no Brasil. Se nós olharmos os países desenvolvidos, olharmos a Europa principalmente, os países são todos lá interligados através de ferrovias. Os trens lá são muito fortes, tanto para cargas como também para passageiros, e o Brasil parado completamente no tempo. E já foi repercutido hoje, ao longo do Repórter Cultura, a declaração de um empresário lá do Oeste, que justamente traz essa pauta novamente para o debate, enquanto o governo do estado trabalha essas duas frentes, essas duas pautas importantíssimas, uma que é a ferrovia que liga o Mato Grosso do Sul com o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, numa união entre os 4 governadores, como também, né, a ferrovia que seria aqui para o nosso estado de Santa Catarina, cortando o nosso estado, vindo do oeste catarinense até o litoral. Sempre que você passa pelas rodovias, é perceptível a quantidade de caminhões de cargas pesadas. E a gente sabe, né? A manutenção das nossas estradas são elevadíssimas, custam muito cara. A falta de segurança para que você consiga transitar entre as nossas rodovias, e justamente um dos grandes problemas é porque o Brasil não busca outra alternativa além do transporte rodoviário. Me chamou muito a atenção o cálculo que foi feito por esse empresário da Aurora, né? Só a operação para trazer o milho do Brasil Central para a região oeste de Santa Catarina, onde nós temos aí a necessidade como matéria-prima, só essa operação chega a 150 mil viagens de caminhões, percorrendo cerca de 2.200 quilômetros por trajeto. Isso foi falado antes, um custo anual que ultrapassa bilhões de reais. O que isso significa? Que a nossa competitividade aqui em Santa Catarina, a gente perde muita competitividade com outros países, justamente pela falta de infraestrutura. Então a gente fala com muita frequência, né, Odair, aqui no Repórter Cultura, no Ponto de Vista, sobre a importância do governo, de fato, colocar dinheiro na infraestrutura, injetar dinheiro na infraestrutura, além do melhoramento das nossas rodovias. A gente briga tanto pela duplicação da 470, a gente fala tanto da 282, a gente fala tanto dos municípios terem uma melhor interligação até para o desenvolvimento turístico, mas a pauta das ferrovias também precisa ser uma das prioridades quando a gente trata de infraestrutura, porque só assim nós poderemos de fato nos tornar mais competitivos, só assim nós teremos condições de reduzir significativamente o custo para se manter e para se produzir tanto. Agora eu sempre digo, né? Imagina se nós tivéssemos uma estrutura de infraestrutura aqui em Santa Catarina que facilitasse trazer a matéria-prima e depois mandar para os portos a nossa produção. Se Santa Catarina já é o estado que já é uma referência nacional e até internacional pelos seus números e pela sua produção, imagina se o governo de fato investisse em infraestrutura. A gente iria voar, sem dúvida alguma, nós seríamos um dos melhores países, né, desenvolvidos do mundo, né? Se Santa Catarina fosse um país, é claro, mas mesmo sendo estado, seria muito bom e nós teríamos uma produção ainda maior.
Ó, cuidado aí que se acender a chama do sul é o meu país, aí vai dar polêmica. Que deixe bem claro que eu não falei isso. Eu disse que Santa Catarina é um estado e que poderia ser ainda mais competitivo. Vamos lá, Arão, vamos falar dos nossos deputados. Segundo semestre, já começou? Vai começar esse segundo semestre para eles? Como é que funciona? O mês de julho é o mês do recesso, né? Junho são 2 semanas ali que eles param por conta das festas de São João. E o mês de julho é o recesso parlamentar, é o recesso do Congresso. É quando os deputados federais acabam ficando muito mais nas suas bases. O deputado Gilson Marques, até a gente estava lembrando antes nos bastidores, o deputado Gilson Marques diz, olha, quando os deputados estão de recesso, pelo menos eles não aprontam nenhuma para o povo brasileiro. E, de fato, ele tem razão pelas pautas que têm passado por lá por Brasília. Mas retornam agora no início de agosto e teremos um segundo semestre bastante polêmico no Congresso. Existem algumas pautas ali, o arcabouço fiscal, a questão da reforma tributária ainda que vai ser muito discutida. Nós temos toda a questão da lei orçamentária de 2026, temos a questão da desoneração da folha, tem a CPMI do INSS que está correndo no Congresso. Então, pautas extremamente polêmicas, pautas que, sem dúvida alguma, farão com que o Congresso ferva ainda mais, e pautas que o Poder Executivo, que a Presidência da República, tem total interesse. E como nós falamos na semana passada, eu estive em Brasília e é perceptível que a relação entre o Congresso e o Executivo e a Presidência da República não anda nada boa. Então, vamos ver como será esse segundo semestre. Agora, véspera de eleições, véspera de ano de eleição, a gente sabe que o deputado federal fica com mais receio de algumas votações, está sempre de olho na opinião pública, acaba não tomando muito lado contrário àquilo que o povo realmente quer e aquilo que o povo espera do Congresso. Então, certamente será um segundo semestre não muito bom para o Poder Executivo, um segundo semestre com muitas polêmicas no Congresso, mas o que mais preocupa, Odair, é que certamente será um segundo semestre sem muitos resultados, né? Esse que é o problema. A tendência a partir de agora, tanto nesse segundo semestre como no primeiro semestre do ano que vem, e claro, o segundo semestre do ano que vem nem se fala, porque daí é a época da eleição, são meses em que praticamente o Congresso não vai mais tratar de pautas estratégicas para o país e vai evitar muita polêmica. Só que isso chama atenção porque o Congresso, de maneira geral, desde o centro-direita, se descolando cada vez mais, né, do presidente Lula, do governo federal, das pautas do governo federal, da questão da economia, enfim, se descolando, e como você falou, a opinião pública é que vai meio que ditar a ação dos parlamentares. Então, é a oportunidade da opinião pública se manifestar também, cada vez mais se manifestar. É a oportunidade, porque é agora que vai ser ouvida. Exatamente. Agora a opinião pública passa a ter ainda mais força, né? Porque eles estão de olho nos resultados eleitorais. Mas uma questão que é importante a gente lembrar: no Congresso, qualquer bancada forte consegue segurar os projetos. Então, a tendência, eu acredito, é que seja as bancadas vão sentar em cima dos projetos estratégicos para o Brasil, justamente para não ser votado nesse momento em que a opinião pública está de olho, que os deputados do centro, principalmente, têm se afastado da base de governo, olhando a popularidade do presidente Lula. Então, eu acredito que vai ser um segundo semestre polêmico, um segundo semestre que vai ferver com certeza no Congresso, mas com resultados muito pífios, quase nada de resultado para o nosso país, principalmente aquelas pautas estratégicas, que são as pautas que envolvem a economia. Infelizmente, a gente deve se debruçar e deve ser um segundo semestre mais pautado. Não que elas não sejam importantes, né? Mas elas vai acabar sendo um segundo semestre mais voltado para pautas mais ideológicas do que as pautas de infraestrutura, daquelas questões econômicas, enfim. Será um segundo semestre muito mais de tribuna
muito mais de discursos, muito mais de engajamento nas redes sociais do que de resultados práticos.